O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercícios. Então vamos lá corrigir esse exercício aí, ó. Uma pizzaria oferece serviço de entrega e cobra por isso uma taxa fixa de R$ 2 mais 80 centavos por quilômetro rodado no trajeto entre o estabelecimento e o local de entrega. Aí a gente tem assim essa pergunta na letra A, ó. Qual será o valor da taxa se o local de entrega for a 13 quilômetros da pizzaria? E depois, se o local for a 8,5 quilômetros da pizzaria. Bom, esse exercício é um exercício que envolve um contexto, certo? Envolve um contexto aí. Tem lá uma pizzaria que oferece um serviço de entrega, né? Geralmente aí por motoboy. Então você imagina que você pediu uma pizza aí na sua casa e a mulher lá da pizzaria disse que para entregar a pizza na sua casa tem um valor fixo de R$ 2 só pela entrega, mesmo se você mora do lado da pizzaria. Se você pediu e o cara foi lá entregar, você tem que pagar R$ 2. E tem mais 80 centavos por quilômetro que o motoboy vai gastar, né, da pizzaria até chegar na sua casa. E aí, ó, ele suponha que a sua casa seja a 13 quilômetros da pizzaria. Quanto que você vai pagar de taxa? Qual que vai ser a taxa? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer antes disso é descobrir qual que é a função, né? Qual que é a função que permite você saber qual que vai ser esse valor. Essa função é muito simples. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade nisso, então por isso que eu vou fazer esse exercício aqui com calma e com tranquilidade, porque é fácil, mas nem todo mundo acha fácil, né? Nem todo mundo consegue extrair as informações do enunciado. Então, olha só. A taxa fixa, né, é aquele valor que você vai ter que pagar só pelo motoboy ter saído da pizzaria para ir entregar a tua pizza. Então tá aqui, ó, você vai ter que pagar R$ 2. R$ 2 mais, ó, olha essa palavra mais. Então você já sabe que você vai pegar R$ 2 e vai somar com a taxa, né, de 80 centavos por quilômetro rodado. Então você vai ter que somar a taxa fixa de R$ 2, né, ó, mais somado ao valor fixo de ao valor que varia, né, o valor fixo não, desculpa, o valor que varia de 0,80 vezes a quantidade de quilômetros rodados. Por que esse valor 0,80 varia? Porque não necessariamente ele vai ser só 0,80. Ele vai ser 0,80 se for a 1 km, mas se for a 2, você vai multiplicar 0,80 por 2. Se for 3 km, 0,80 por 3. Se for 4 km, 0,80 por 4. Certo? Então é isso que vai acontecer aqui nesse exercício. Aqui na letra A, ó, ele fala qual será o valor da taxa se o local de entrega for a 13 km da pizzaria. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que substituir esse x aqui por 13, né, que é a quantidade de quilômetros rodados. Esse 2 aqui é o valor fixo, né? Ó, a gente vai calcular o f de 13, que é o f da quantidade de quilômetros que o motoboy vai rodar aí. Isso vai ser igual a 2, que é o valor fixo, ó, a taxa fixa, né? Que só de você ligar para a pizzaria, mesmo que seja do lado e o cara gaste 1 quilômetro, você tem que pagar R$ 2, certo? R$ 2 da taxa fixa mais 0,80, né, que é a taxa por quilômetro rodado. E ele rodou 13 quilômetros, então eu tenho que multiplicar esse 0,80 por 13. 0,80 por 13 dá 10,4. Mas eu quero fazer essa conta porque eu sei também que tem muita gente que tem dificuldade em fazer contas desse tipo aí. Então eu vou fazer aqui do lado, ó. Vou fazer 0,80 vezes 13. Olha bem, 3 vezes 0 dá 0.
3 vezes o número 8 dá 24, né? Ó, 3 vezes 8 dá 24. Então, fica o 4 aqui e sobe o 2. 3 vezes 0 dá 0. Com esse 2 que subiu, dá 2. Aí a gente coloca o sinal de mais, né? Ó, sempre embaixo da primeira casa, do primeiro número que tem, vindo da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, o primeiro número aqui é o 0. Então, bota o sinal de mais aí. Aí eu continuo. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 0 dá 0 não, né? 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 8 dá 8. E 1 vezes 0 dá 0, né? Agora esse número aqui de baixo é com 1, né? Eu multipliquei 1 por 0, que deu 0. 1 por 8, que deu 8. E 1 por 0, que deu 0 também. Aí agora eu somo, né? Ó, 0 aqui, 4 mais 0, 0. 2 mais 8, 10. Fica o 0, sobe 1. 1 mais 0, 1. Ok? Tenho duas casas após a vírgula aqui, ó, tá vendo? Duas casas após a vírgula, então eu conto. A vírgula sempre tá aqui, né, ó, sempre tá no começo. Aí eu conto duas casas. 1, 2. Boto a vírgula ali, certo? Então, ó, 10,40. 10,40, 10,4 aqui, tá? Dá no mesmo. Aí agora a gente soma, né, ó, o R$2 da taxa fixa mais 10,40. 2 mais 10,40 me dá 12,40. Portanto, ó, o valor da taxa vai ser de 12,40. Ok? Uma coisa que eu sempre costumo falar, quando você sabe fazer uma conta desse tipo aqui, né, essas multiplicações com vírgula na mão, você pode usar a calculadora. Porque poupa seu tempo, né, de ficar fazendo isso aqui. Mas desde que você saiba fazer a conta na mão. A partir do momento que você não sabe fazer isso aqui à mão, isso aqui é uma conta simples, hein? Conte de vezes. Matemática ultra básica lá do Fundamental 1. Né? Quando você não sabe fazer isso aqui no ensino médio à mão, você não pode usar a calculadora. Você só pode usar a calculadora quando sabe fazer isso aqui à mão, porque aí poupa teu tempo. Mas se você não sabe fazer à mão, tem que fazer muitas. Pegar aí, inventar 100 exercícios de conta de vezes até aprender. Ok? Vai testando, vai fazendo, aí você divide na calculadora, vê o resultado direto. Aí tenta fazer e vê se o resultado bate. Ok? É importante treinar esse tipo de conta. Porque parece besta, mas não é. Tem um monte de gente aí no terceiro ano de ensino médio que não sabe fazer uma conta desse tipo aqui. Letra B. Escreva uma função que permita calcular o valor T da taxa de entrega em reais. Em função da distância D percorrida em quilômetros. Bom, a gente teve já que descobrir essa função aqui em cima, né? Para poder saber aí o... Ah, outra coisa que eu até esqueci de falar. Tem uma segunda pergunta aqui que fala: e se o local for a 8,5 km? Eu deixei para vocês fazer. Qual que é a diferença? Vai ter que substituir o x aqui por 8,5. E aí vai dar uma conta desse tipo aqui, ó. Que já é até bom para deixar aí para vocês treinarem. Ó, vai ficar 0,80 vezes 8,5. É interessante que vocês tentem fazer essa conta aqui, ó, porque tem vírgula em cima e embaixo. Vou deixar aqui para vocês tentarem fazer, tá? Tentem, que é importante. Pega aqui, faz a multiplicação na calculadora, vê o resultado. Aí tenta fazer à mão para ver se bate o resultado, ok? Ou faz à mão e depois vê na calculadora para ver se está certo. É importante isso. Então, aqui a gente já teve que fazer, né, para poder descobrir aqui em cima. Então, não vai mudar muita coisa. Eu só mudei, eu só indiquei com letras diferentes, ó, porque o enunciado fala: escreva uma função que permita calcular o valor T da taxa de entrega em função da distância. Então, eu escrevi o valor T, né, ó, que é o valor da taxa de entrega em função da distância. Por isso que eu só mudei as letras. Em vez de escrever f de x, eu escrevi t de d.
mas eu já falei 100 vezes para vocês que não importa a letra que você use, né? O que importa é a ideia que está aqui, não a letra. Isso vai ser igual a 2, né, ó, que é a nossa taxa fixa, que é R$2, mais 0,8 por quilômetro rodado, né, do trajeto lá entre o estabelecimento e o local de entrega. Então, 0,8 vezes o D. Quem é o D? Né? Quem é o D? A distância percorrida em quilômetros, ok? Esse outro exercício aqui, ó. Um técnico em informática que presta serviços a empresas realizou um trabalho em 3 horas e cobrou R$295. Sabendo que esse técnico cobra R$65 por hora de trabalho, mais um valor fixo, escreva uma função que represente o preço P que ele cobra por T em horas de trabalho. Então vamos lá. Tem que ter aí uma jogada com interpretação do enunciado. Não é um enunciado grande, né? É um enunciado que requer 2 conhecimentos aí, né? Você saber transformar o enunciado numa função, né? Em 2 funções e depois saber operar com ela. Requer aí 2 coisas. Não é um enunciado grande, mas vai ter uma interpretação. Então, primeiro você tem que escrever a função P de T, né? Porque ele quer que escreva aqui uma função que represente o preço P que ele cobra por T em horas de trabalho, né? Que o T é o tempo que ele vai gastar em horas de trabalho. Então vai ser o preço em função do tempo. Então tem que fazer P de T, ok? Então aqui, ó, sabendo que o técnico cobra R$65 por hora de trabalho, então vai ser os R$65 multiplicado pelas horas de trabalho, né? Porque ele cobra R$65 por hora de trabalho. Não é R$65 fixos, tá? Não é R$65 fixos. Por isso que não escreve só o 65 e mais. Não, 65 vezes o T. Porque esse 65 é por horas de trabalho. Então você não sabe quantas horas ele trabalhou, então tem que multiplicar pelo T, né, que é a quantidade de horas de trabalho. Então, 65 por hora de trabalho, mais um valor fixo. Agora sim, mais um valor fixo, ó. O valor fixo aqui eu chamei de B. Mas você pode usar qualquer letra, tá? Eu vou até escrever isso por extenso. Tá? Não importa o que você coloque aqui, o que importa é a ideia. Mais o valor fixo. Pronto, escrevi até por extenso aí, porque aí não dá erro. Então tá aqui, já escrevi a função. P de T, 65 vezes a quantidade de horas de trabalho, mais o valor fixo de trabalho por ele. Aí a gente volta lá no início, ó, que fala que o técnico presta serviços à empresa e ele realizou um trabalho de 3 horas que custou R$295. Então, se você vir nessa função aqui, substituir o T, que é a quantidade de horas que ele trabalhou, por 3, se você substituir o T aqui, ó, que é a quantidade de horas que ele trabalhou, que está escrito aqui, que é 3 horas, a função vai ser igual a 295. O próprio enunciado já está dando o resultado. Então, P de 3 é igual a 295. Ó, eu coloquei aqui. P de 3 é igual a 295. Aí, a gente tem aqui que fazer aquela jogada lá da substituição para a gente poder descobrir o valor fixo, que eu chamei aqui esse valor fixo de B, tá? Mas aquela coisa, pode escrever o que quiser. Podia escrever aqui 65 vezes 3 mais o valor fixo, não importa, tá? Então, olhem bem, chamei o valor fixo de B, ok? Aí eu fiz. A função que a gente tem é essa aqui. A função que a gente tem é essa aqui. Isso aqui, se você já prestou atenção, você viu que é uma função do primeiro grau, né?
onde eu tenho uma função do tipo A vezes X mais B, né? Por isso que eu tinha colocado o valor B aqui, que eu vou até colocar de novo, porque só serviu para vocês verem aí que não importa a letra nem nada que você coloque, né? Mas vou colocar aqui para ficar genérico. Então tá aí. B, uma função do primeiro grau do tipo ax mais b. Então, eu posso escrever, né, escrever essa função deste jeito aqui, ó. Eu posso escrever 65 e substituir esse t aqui, ó, por 3, né, ó, que é a informação que o enunciado me deu. Porque ele disse que o cara trabalhando em 3 horas cobrou R$295. Então tá aqui. Substituí o meu t por 3. Então ficou 65 vezes 3. O valor do b eu não sei, que é o que eu quero descobrir. E eu igualei a 295. Por que que eu igualei a 295? Porque é o preço que o cara cobrou em 3 horas. O enunciado do exercício me deu. Então igualei aí a 295. Então isso aqui virou uma equação do primeiro grau, né? Aonde 65 vezes 3 dá 195, mais o B igual a 295. Aí eu passo esse 195 para o lado de cá, né, negativo. Então vai ficar B igual a 295 menos 195, né? Porque o 195 passou para cá negativo. 295 menos 195 dá 100. Então descobri o valor do B. Então, portanto, a função, né, P de t é igual a 65 vezes t mais 100. Isso aqui é o quê? A função que representa o preço P, né, que o cara cobra em função do tempo, né, em função do tempo T aqui de horas de trabalho, ok?